Mickey 17 conta a história de Mickey Barnes, interpretado por Robert Pattinson, em que ele foge de alguns agiotas na Terra e vai para uma sociedade espacial que busca um novo lar em um novo planeta. Mickey então se torna um descartável, que é uma pessoa, uma cobaia que passa por situações perigosas e acaba morrendo, algumas vezes. Só que toda vez que ele morre, o corpo dele é reimpresso e as memórias são colocadas nesse novo corpo de modo que ele possa continuar a vida. Só que algumas coisas acontecem e dois Mickeys surgem, o Mickey 17 e o Mickey 18. Vale também lembrar que o 17 é o número da versão, que é o Mickey atual. Depois disso, eles encontram um planeta e aí as coisas vão se desenvolvendo no filme, pra não dar spoiler aqui. O filme foi dirigido por Bong Joon-ho, que é o diretor, de Parasita, que inclusive ganhou vários Oscars, inclusive de melhor filme. E ele também participou da roteirização de Mickey 17 ao lado de Edward Ashton. Mickey 17 foi um 5 de 5 estrelas fácil pra mim. Eu diria que a base do filme é uma ficção científica, mas a gente vê elementos fortes também de drama e de comédia. E são elementos que às vezes podem parecer diferentes, e muito discrepantes, assim, para poder estar em uma mesma produção, mas eles são utilizados de uma forma muito organizada e fazem com que a gente tenha aquelas montanhas russas em relação ao personagem. Então a gente torce, a gente vibra, a gente tem medo pelo tudo que tá acontecendo ali com os personagens. Então eu achei incrível a maneira como esses elementos, de gênero foi trabalhado nesse filme. O filme também traz críticas, sociais, só que não é aquelas críticas óbvias e que tem aquele grande momento em que fala, sobre elas. É mais como realmente em Parasita, em que através do cotidiano dos personagens, a gente vê o quão problemáticas são as coisas que o diretor quer criticar. Então é um filme que eu estou animado para quando sair nos streams eu poder reassistir com mais calma e anotando e pausando para poder fazer uma análise mais profunda e trazer também aqui pro canal. Uma das coisas que eu posso citar, que o filme traz pro debate é o imperialismo, o colonialismo também de uma certa perspectiva. Também tem o personagem Kenneth Marshall, que é interpretado lindamente pelo Mark Ruffalo, que é visivelmente uma caricatura de um personagem que a gente conhece bem na vida real. E colocar o Mark Ruffalo pra poder fazer esse personagem, eu acho que o Mark deve ter ficado nos céus, porque a gente sabe que ele é um ativista, ele fala muito sobre política, ele tem uma voz bem ativa. E pra ele fazer esse personagem, o Kenneth, que é como se fosse o presidente dessa sociedade espacial, deve ter sido um deleite de sátira, de interpretação que ele faz. A gente também vê nesse filme o papel da igreja, no Estado, no caso naquela sociedade, como que ela influencia. Também faz a gente refletir sobre questões de identidade, do humano, o que faz um ser humano. E é interessante trazer essa questão da identidade porque não é uma coisa que o filme fala muito sobre ela durante ele, de uma maneira direta. É basicamente um contexto em que ele te obriga a se posicionar sobre aquilo porque você tá vendo o personagem passar por coisas do cotidiano que a gente também passa de uma certa maneira e a gente simplesmente se questiona, mas é a mesma pessoa? Mas como que seria isso? Então, o filme te obriga a ter esse posicionamento, querendo você ou não, você vai refletir, então é muito genial pensar isso porque a gente sai dessa posição muito passiva ao assistir, A gente se torna um pouco mais ativo ali na trama por refletir sobre essas questões também. E é muita coisa num filme só? É, mas acredite em mim, não ficou nada bagunçado. A sensação que eu tive, que eu falei, é como se fosse uma montanha-russa, Então a gente sente o frio na barriga na hora de subir, tem aquele alívio quando estabiliza, aí depois você tem aquela emoção na hora da curva, então é realmente uma montanha-russa de emoções e pra mim foi um filme muito intenso emocionalmente. Eu acho legal também que o diretor, ele traz elementos da comédia coreana também. A comédia coreana ela tem uma maneira muito singular de se expressar e eu vejo que o Bong Joon-ho ele quis trazer isso também pra Mickey 17 por meio de elementos, por meio da atuação também do Robert Pattinson. O próprio personagem do Mark Ruffalo que a gente falou anteriormente, o Kenneth, também tem essa parte mais caricata. A esposa dele também, que é a Ilfa Marshall, que é interpretada pela Toni Collette, também traz esses elementos mais caricatos. E vamos falar então um pouquinho das atuações? Robert Pattinson, gente, ele simplesmente brilhou nesse filme. A gente tem ali o Mickey 17, o personagem que ele é mais desengonçado, como eu falei, ele é um pouco mais inseguro, ele é bem sensível. E a gente tem o Mickey 18, que é um personagem oposto, a esse.
Só que ele interpreta tão bem que você esquece que é o mesmo ator, por mais que ele tenha a mesma cara. Então, assim, tá nesse nível. E pra mim isso foi uma surpresa muito boa, porque eu não acompanhei muito o trabalho do Robert Pattinson depois de Crepúsculo. E a gente sabe que Crepúsculo foi há anos atrás, era um outro Robert Pattinson. Então ver isso agora mostra o quanto que ele pode evoluir durante esse período. E eu saí desse filme com uma visão muito boa em relação a ele. Naomi Aki, que interpreta a Nasha, que é a namorada do Mickey 17 no filme, também é fenomenal. É uma personagem que me surpreendeu, mas eu acho que se não fosse a Nasha fazendo, com todo esse magnetismo que ela tem, eu não teria gostado tanto assim. Eu acho que ela foi perfeita para essa personagem. Eu já tinha visto o trabalho dela em Pisque 2 vezes e eu acho que foi esse mesmo sentimento que ela cria quando ela aparece em cena, que é esse magnetismo que você não consegue tirar os olhos dela. Eu gostei também muito de como o enredo levou a personagem dela, porque no início do filme eu tava achando... Eu tava com aquele sentimento de, ela vai fazer isso e ela vai, sei lá, se expressar dessa forma, ela vai fazer essa coisa, só que não, tipo, eu achei muito legal a forma como o filme quebrou as expectativas em cima dela e construiu algo realmente genuíno. E que ainda assim obedece, né, a lógica que tem ali no sistema do filme, então tudo que acontece faz sentido. O elenco no geral também é muito bom, eu acho que eles conseguiram fluir bem, todos os personagens eles aparecem na medida certa, eles não aparecem de mais nem de menos, todos eles servem para algum tipo de propósito no filme, seja para poder guiar a narrativa, ou seja para poder criar uma atmosfera na narrativa, então tudo foi muito bem medido, né, para poder fazer com que esse filme acontecesse. O cenário também ele é colocado de maneira muito positiva, eu acho, para poder criar uma atmosfera pra gente se sentir imerso naquela experiência que os personagens estão passando. Como eu falei, eles vivem como se fosse numa sociedade espacial, então é como se fosse essa grande nave. Só que por mais que seja uma grande nave, ainda assim vai ser apertado, né? Vai ser um espaço não tão aberto quanto a Terra. Então, os elementos utilizados para poder construir, né, a cenografia faz com que a gente se sinta também um pouco abafado, né, que cria aquela sensação na gente mesmo de, tomara que eles encontrem um planeta logo pra gente poder ver outra coisa, pra gente poder andar com eles e sair um pouco desse lugar apertado. Então, o cenário trabalhou muito bem pra fazer a gente se sentir parte da narrativa e parte daquilo também. E assim, eu digo que o filme, ele faz a gente achar que é sobre o Mickey, e de fato é, o Mickey influencia muito a narrativa, até porque ele é o protagonista, só que quando você olha o panorama geral da produção, você vê que tem muito mais que o filme conta, além da história do Mickey. Então eu achei isso muito gratificante, você é guiado, né, pelo filme sem perceber essas transições de assunto, de temáticas, de importância mesmo. Então é tudo muito fluido, como você realmente estivesse navegando. E eu acho que criar essa experiência ao assistir é algo muito difícil e eu parabenizo muito todos que fizeram parte dessa produção, porque foi um filme que eu amei. E, né, obviamente, eu super recomendo, então tem o selinho de aprovação aí. Se você já assistiu o filme, eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você achou dele, suas impressões, se você concorda, discorda comigo. Deixe também aqui nos comentários se você ainda não assistiu, mas quer assistir, quais são as suas expectativas, o que você pensa sobre esse filme. Mande também essa resenha para uma outra pessoa que possa gostar e se inscreve aqui no canal para poder ver mais resenhas como essa. Obrigado por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.